Nós já vimos aqui em outras aulas diversas maneiras de como escrever uma equação para uma reta, tá? Por exemplo, eu poderia escrever a reta aqui, ó, na sua equação reduzida. Então aqui, ó, posso colocar a equação reduzida da reta. Vou colocar só a equação reduzida aqui. Qual seria a equação reduzida da reta? Ora, é naquele formato que você já conhece bem. Y é igual a mx mais b. Onde esse m aqui, ó, ele é a inclinação da reta, né? Inclinação, coeficiente angular. E o b? O b aqui, ele é o ponto onde a reta ela vai cortar o eixo do y. Então é onde intercepta aqui o eixo do y. Tá? Vou colocar y intercepta, beleza? Só que eu não tenho apenas essa forma de escrever a equação da reta. Eu posso escrever a reta também num outro tipo de equação, que eu vou denominar aqui, ó, de equação fundamental da reta. Vamos botar aqui, equação fundamental. Qual vai ser a equação fundamental da reta, então? Ora, digamos que eu saiba qual é a inclinação da reta. Então, digamos que a inclinação da nossa reta seja igual a m. E digamos que eu também saiba um ponto que satisfaça a equação. Esse ponto tem o x igual a e o y igual a b. Beleza? Então esse ponto aqui, onde x igual a y igual a b, satisfaz essa equação. Logo, eu posso escrever a equação fundamental da reta da seguinte maneira. Eu posso colocar y menos b igual a m, que é a inclinação, que multiplica x menos a, certo? E dessa forma eu tenho aqui, ó, a equação fundamental da reta. Mas eu não tenho apenas essa também. Eu tenho mais uma aqui, ó, que vai ser a equação geral da reta. Então vamos lá. Ó. Equação geral da reta. Como é que é a equação geral da reta, então? Ela tem o seguinte formato. AX mais BY igual a um determinado número C. Beleza? Então, por exemplo, digamos que eu queira escrever uma equação geral da reta da seguinte maneira. Vou botar aqui, ó, 9x mais 16y igual a 72, por exemplo. Então essa reta aqui está escrita na sua forma geral. Aí é o seguinte, ó, uma das coisas que é bem interessante aqui na equação geral da reta é que ela é mais fácil para a gente visualizar aqui onde o gráfico, a nossa reta vai interceptar o eixo do y e o eixo do x. Aqui, ó, na equação reduzida da reta é muito fácil determinarmos onde a reta corta o eixo do y, tá? Que é o valor do b. Só que não é tão fácil determinar onde ela corta o eixo do x. Já nesse caso aqui não. Nesse caso é fácil descobrir os dois. Olha só, vou fazer uma tabela aqui para isso, ó. Colocar uma tabelinha com os valores de x e de y. Como a gente pode perceber, a reta ela vai cruzar o eixo do x quando o y for igual a zero, sim ou não? E aí quando a gente substituir aqui, ó, y igual a zero, esse termo vai embora, eu vou ficar com 9x igual a 72. E aí basta dividir por 9, né? Então o x aqui ele vai ser igual a quanto? 72 dividido por 9, que dá 8. E essa reta vai cortar o eixo do y quando o x for igual a zero. Então se o x for igual a zero, esse termo aqui vai embora, e eu vou ter 16y igual a 72. Logo, basta efetuar a divisão. 72 dividido por 16 vai me dar o valor do y, que vai ser igual aqui a quanto? Ó, deixa eu fazer a conta aqui, né? Vamos lá. Aqui eu vou ter 0, aqui eu vou ter 16y igual a 72. Logo, o y vai ser 72 dividido por 16, que vai dar, então, ó, 4,5, certo? Aqui o y vai ser igual a 4,5. Vamos agora localizar esses pontos ali no nosso plano cartesiano para poder a gente desenhar o gráfico, né? Então é o seguinte, eu vou ter aqui o ponto, quando y é igual a 0, x é igual a 8. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 está bem aqui, né? O gráfico vai passar bem aqui nesse ponto, cortando o eixo do x. E no y vai cortar no ponto 4,5. Então vai ser aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então está bem no meio aqui, entre o 4 e o 5. Vai cortar bem aqui o gráfico, né? E agora, olha só, é muito fácil a gente determinar como é essa reta, porque basta que eu tenha dois pontos para determinar uma reta. Olha aqui, a reta vai fazer mais ou menos isso aqui, né? Ó, é um pouco complicado desenhar essa reta, mas vamos lá, vamos tentar. A reta ela vai ter mais ou menos aqui, ó, esse formato, certo? Passando por esses dois pontos aqui, beleza? Então aqui nós temos, ó, a nossa reta desenhada a partir da equação geral da reta. Nessa reta aqui, ó, estão contidos todos os pontos que satisfazem a equação 9x mais 16y igual a 72.
Então, como eu falei aqui, ó, a vantagem da equação geral da reta é que ficou muito fácil determinar onde o gráfico vai interceptar o eixo do x e não foi tão complicado assim determinar onde o gráfico intercepta o eixo do y, é ou não é? Se eu tivesse essa equação aqui escrita na forma reduzida, seria muito fácil determinar onde ele corta o eixo do y, mas não é tão fácil assim determinar onde corta no eixo do x. E aqui, ó, na equação fundamental da reta, nenhum nem outro, né? Não é nem fácil descobrir o x e nem o y, ele não pula na sua cara como nessas outras formas aqui, beleza? A vantagem que a equação reduzida da reta tem e que a equação fundamental da reta tem é que você consegue ver, ó, de cara aqui qual é a inclinação da reta, beleza? O valor da tangente ali no caso, que é chamado também de coeficiente angular, beleza? Mas perceba, é muito fácil também determinar a inclinação, o valor do m, através da equação geral da reta, porque eu posso muito bem determinar a variação aqui no eixo do x e a variação aqui, ó, no eixo do y. Posso ou não posso? Olha aqui, a variação no eixo do x aqui vai ser de menos 8, concorda? De 8 passou para 0, então reduzimos 8. E no eixo do y? Ao mesmo tempo que reduziu 8 no eixo do x, no eixo do y aumentou. Então a variação no y aqui, ó, vai ser de mais 4,5, certo? E aí eu consigo calcular agora facilmente essa inclinação. Ó. A inclinação da reta vai ser igual a variação no eixo do y sobre a variação no eixo do x. Então vai ser 4,5 dividido por menos 8. E quanto que dá isso daqui? Ora, se eu multiplicar o numerador e o denominador por 2, você vai perceber que vai dar aqui, ó, 9 sobre menos 16. Daí você percebe que também não é tão complicado determinar assim, ó, o nosso coeficiente angular, a inclinação da nossa reta a partir da equação geral da reta, como nós fizemos aqui, beleza? Agora é o seguinte, como é que eu faço para sair da equação geral da reta e transformar, digamos, para a equação reduzida, por exemplo? Então eu tenho aqui a equação geral, que é 9x mais 16y igual a 72. Eu preciso, então, ó, isolar o y. Para isso, eu vou subtrair 9x aqui em ambos os lados. Desse lado esquerdo vai me sobrar 16y. E lá do outro lado vai ter o quê? Como eu vou subtrair 9 dos dois lados, né? Então vai ser menos 9x aqui, mais 72. Agora basta que eu divida tudo por 16, sim ou não? Então vou dividir aqui por 16, vou dividir aqui por 16 e aqui também por 16. E agora aqui, ó, quanto vai dar isso? Vou restar apenas com o y ali do lado esquerdo, né? Vou isolar o y. E aqui vai dar quanto? Ó, menos 9 dividido por 16, que é a nossa inclinação. Você percebe que sai de cara aqui, né? A inclinação. Mais 72 dividido por 16, que nós já fizemos aqui, ó, deu 4,5, né? E aí você percebe que aqui claramente a gente já tem de cara o valor da inclinação da nossa reta, né? Que é o coeficiente angular da reta. E aqui, ó, onde a reta vai cortar o eixo do y. Tá bem aqui de cara, 4,5. Então vai ser esse ponto aqui, né? E, portanto, cada equação da reta tem a sua vantagem e a sua desvantagem, beleza? Então, nesse vídeo aqui era isso. Até o próximo vídeo.